Notícias do esporte. Vamos trazer agora para vocês a tabela atualizada na última rodada do Campeonato Paraibano de Futebol de 2024. Chegando aí na nona rodada, que vai acontecer simultânea neste sabadão, dia 16 de março. Todas as rodadas às 16h30, às 4h30 da tarde, a bola rola para os 5 jogos da nona rodada para fechar aí a primeira fase do Campeonato Paraibano de Futebol de 2024. Alguns jogos aí que vale classificação, aonde o Campinense tem 11 pontos, tá buscando aí chegar a 14, pode igualar o Serra Branca, pode passar do Souza, o Souza que joga em casa, o Serra Branca que já pega o São Paulo Cristal rebaixado para a segunda divisão. Então a última rodada aí valendo classificação com clássico Campinense entre 13 e Raposa lá em Campina Grande, e um jogo para fechar o campeonato aqui em casa no Perpetão, diante do torcedor atleticano, para ir prestigiar o time na última rodada do Campeonato Paraibano de Futebol de 2024. Mas vamos trazer agora a tabela atualizada após aí os 8 jogos. Todas as equipes têm 8 jogos, vão chegar e a última rodada, como eu já bem disse, vale muita coisa para muitos times. E o primeiro colocado na tabela atualizada é o 13, com 18 pontos em 8 jogos, tem 6 vitórias, 0 empate e 2 derrotas. O 13, aquelas 2 derrotas no começo da competição, que começou perdendo com as 2 derrotas consecutivas, achou que não ia se classificar, que ia ser uma má competição, mas embalou vitória, ganhou as outras 6 vitórias, chegou a 18 pontos e é líder da competição. Em segundo lugar, tem um Botafogo que liderou, perdeu por 13 agora na última rodada, mas tem 17 pontos. Em segundo lugar, o Botafogo, que vem com 5 vitórias em 8 jogos, tem 2 empates e 1 derrota. Em terceiro lugar, o Serra Branca, nova equipe aí surpreendendo, chegou bem na competição e passou, bem dizer, a competição todinha no G4, merecendo demais a classificação na última rodada com 14 pontos. 14 pontos em 8 jogos. Tem 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Em quarto lugar vem a equipe do Souza, que vem surpreendendo aí, que teve um início de competição no Campeonato Paraibano um pouco balançado, pois começou focando na Copa do Nordeste, depois vem embalando aí sequências de vitória na Copa do Brasil e surpreendendo, sendo uma das equipes do Nordeste chegar mais longe na competição. Mas voltando aqui para o Campeonato Paraibano, o Souza é o quarto colocado. O quarto colocado com 13 pontos em 8 jogos, tem 4 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Em quinto lugar, que aí tá sonhando, quem sabe, com a classificação no clássico que vai ter hoje, é o Campinense, que tem 11 pontos em 8 jogos, tem 3 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Em sexto lugar é o CSP com 10 pontos em 8 jogos, tem 3 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. O Nacional de Patos, que começou bem, liderou as 2 primeiras rodadas, depois foi só decaindo e está na 7º colocado. Com 10 pontos em 8 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Em oitavo lugar, a equipe do Pombal com 9 pontos e tem 8 jogos, 3 vitórias, nenhum empate e 5 derrotas na competição. E os rebaixados é a equipe do São Paulo Cristal, em 9º colocado, que tem 4 pontos. Mesmo se vencer hoje, não passa o Pombal, que está em 8º, então já está eliminado e rebaixado aí para a segunda divisão do Campeonato Paraibano do próximo ano. 9º colocado, São Paulo Cristal, com 4 pontos, 8 jogos, 1 vitória, 1 empate e 6 derrotas. E em 10º lugar, como já bem sabem, o Atlético de Cajazeiras, por causa da punição, como aqui a gente já comentou, muita gente já falou sobre essa punição do Atlético, que perdeu aí pela federação e acaba perdendo 13 pontos e ficando com menos 5 pontos na tabela e rebaixado aí automaticamente para a segunda divisão do Campeonato Paraibano de Futebol de 2024. E vocês aí acabaram de ver a tabela atualizada, e essa tabela vai mudar bastante durante esse jogão que vai acontecer neste sabadão em simultâneo às 5 rodadas do Campeonato Paraibano para fechar a 9ª rodada. E você vai acompanhar aqui no canal Esporte CZ. Então fica ligadinho aqui com a gente, não sai. A gente só tá começando
e a gente vai trazer durante toda a transmissão essa tabela atualizada, quem tá entrando, quem tá saindo para a próxima fase, para a segunda fase, que é a fase de mata-mata da competição do Campeonato Paraibano de Futebol de 2024. Então fica ligadinho aí com a gente e segue e compartilha que nos ajuda bastante. Fique informado sobre todas as notícias do esporte paraibano e cajazeirense, aqui junto com a gente. Nos siga nas redes sociais e fique por dentro de tudo no canal Esporte CZ. Junto com você na paixão pelo futebol amador.